Bom, vamos lá. Em um vídeo anterior, a gente viu como unir dois arrays diferentes, mas que estavam ordenados, em um array também ordenado. Aqui, a gente vai fazer algo muito parecido, só que a gente vai usar apenas um array, sabendo que em uma determinada porção dele a gente tem uma ordenação, e em outra porção a gente também tem ordenação. Por exemplo, aqui, se você for notar, do índice 0 ao índice 7, eu tenho uma sequência que é ordenada. 2, 8, 11, 20, 30, 47, 51, 57. Isso é ordenado. E do índice 8 ao índice 14, eu também tenho uma sequência ordenada. 7, 17, 20, 25, 40, 70 e 90 está ordenado. Porém, obviamente, essa sequência toda não está ordenada. O que a gente precisa fazer é o merge dessas duas sequências aqui nesse array resultante, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Ao invés de ter que criar dois arrays, trazer essa primeira parte para um array, depois trazer essa segunda para outra e aplicar aquele algoritmo que a gente fez, a gente vai quebrar, e aqui tem aspas bem grandes, virtualmente o array. Como? Com índices. Olha, do índice 0 ao índice 7, eu considero que o índice 0 é o início do meu array, certo? Então eu tenho aqui início, tá bom? Aqui é o meio do array, o índice 7. E aqui eu tenho o fim do array. Todos esses índices são válidos, né? Então, início, no meu caso aqui, é 0. O fim, no meu caso, é 14, né? Que é, no final das contas, A ponto, o tamanho de A, menos 1. E o meio é início mais fim, dividido por 2, que nesse caso da gente é o elemento 7. Né? 0 mais 14 por 2 dá o índice 7. Ok? A gente pega a parte inteira dessa divisão caso haja elementos pares, o tamanho dele seja par. Bom, vamos lá. Então, se você for notar bem, eu posso considerar que eu tenho um array que começa em início e termina em meio, que está ordenado, e eu tenho um array que começa em meio mais 1 e termina em fim, que também está ordenado. Tá bom? Lembra que a gente usava I e J para controlar esses dois arrays? Aqui não são dois arrays, mas eu estou dizendo que são dois porque são virtualmente quebrados por esses índices. Então, eu tenho uma variável I que vai começar aqui, certo? E ela vai percorrer até o meio. E eu tenho uma variável J que vai começar de meio mais 1, certo? Até o final. Ou seja, tenho esse array e tenho esse array. Bom, então vamos lá. Lembrando o que a gente fazia no algoritmo do merge. A gente compara A índice I com A no outro vídeo era com B índice J, mas como é o mesmo array, eu faço A índice I comparado com A índice J. Quem é menor? É o A índice I. Então, quem vem para cá? Vem o A índice I, vem o 2, certo? E eu ando só com o I, né? Por quê? Porque eu só consumi dessa parte esquerda, da metade da parte esquerda do array A. Joia. Então, agora eu vou continuar comparando. 8 com 7, quem é menor? É 7. Então, o 7 vem para essa posição e eu ando com o J. Não ando com o I por quê? Porque o I não foi consumido. Agora eu vou comparar 8 com 17. Quem é menor? 8. Então, 8 vem para cá e eu só vou andar com o I. Obviamente que eu tenho uma variável K que começa aqui, né? E que vai sendo incrementada para eu poder adicionar nesse array V. Então, vamos lá. 8 com 17, 11 com 17. Quem é menor? 11. Então, eu coloco o 11 aqui, né? Incrementei o K e incremento o I, porque o 11 já foi consumido. Então, 20 comparado com 17, sempre comparando A índice I com A índice J. Né? 20 comparado com 17, 17 é menor. Então, é o 17 que vem para a sequência resultante final ordenada e eu ando com o J. O I fica parado porque não consumiu o I. 20 comparado com 20, menor ou igual, a gente considera que vem esse 20 daqui e anda com o I, certo? Sempre o K sendo atualizado, K é igual a K mais 1, porque eu estou sempre colocando na posição
da frente. 30 comparado com 20, 20 é menor. Então, esse outro 20 vem para cá, a gente anda com J e a gente anda com K. Certo? K está aqui agora. 30 com 25, 25 é menor. Então, o 25 vem para cá, a gente anda com K e andou com J porque essa porção de K que foi consumida. 30 comparado com 40, 30 é menor. Então, a gente vem para cá, o K foi atualizado para a próxima posição livre e o I é atualizado. 47 comparado com 40, quem é menor? 40. Então, é A índice J. Então, aqui recebe A índice J, 40, e a gente incrementa o K e incrementa o J, porque eu consumi o 40. 70 comparado com 47, quem é menor? 47. Então, 47 vem para essa posição, eu ando com o I, ando com o K. Agora, comparando 51 com 70, 51 é menor, não é isso? Então, 51 vem para cá, o I anda, o K andou também. 57 com 70, mesma coisa, 57 é menor. Bom, 57 vem para cá, eu ando com K e eu ando com I. O que é que aconteceu? I chegou no limite. Lembra que eu estava tratando o I como sendo o índice dessa porção do array, começando de início e parando quando ele for até meio, né? Incluindo meio. Como ele veio para cá, ele já ultrapassou, então eu não vou parar a comparação, não comparo mais com I. Por quê? Porque eu já consumi a metade ordenada desse lado. Então, o que é que eu preciso fazer? Apenas fazer o append de onde J parou até o final. Então, eu coloco aqui 70 e 90, certo? Da mesma forma do outro vídeo, se aqui tivesse acabado antes, se o J tivesse acabado antes, chegado ao fim antes, a gente faria o append do I até o meio, né? De tudo que restou na outra metade do array, certo? Do ponto de vista de código, gente, a coisa é muito... Bom, esse J acabou indo até o final, né? Bom, e aí essa sequência ficou ordenada, né? A gente tinha uma porção desse array que era ordenada, essa outra porção também era, a gente uniu, fez um merge dessas duas porções em um array também ordenado. Agora vamos olhar o código, embora não seja o objetivo principal desses vídeos, mas eu sempre gosto de deixar aqui para consulta, né? O que a gente fez? A gente tem uma variável, a gente está fazendo merge, a gente tem uma variável muito importante aqui, algumas importantes, né? A variável I, que vai percorrer do início até o meio, a variável J, que vai do meio mais 1 até o fim, e essa variável K que vai incrementando de 1 em 1 para preencher esse vetor, esse array V, né? Então, do ponto de vista de código, ficaria... Eu não estou fazendo em nenhuma linguagem particular, algo parecido com Java, mas a título de informação só. A gente tem algo como... Eu tenho um inteiro I que começou do início, né? O I começou do início. Eu tenho uma variável meio, que é início mais fim dividido por 2, não é isso? Eu tenho uma variável J também, que ela iniciou de meio mais 1, né? A primeira porção é de início até meio, a segunda porção é de meio mais 1 até fim. E tenho também uma variável K, que é essa que vai incrementando de 1 em 1, que vai guardar as posições, a posição que eu tenho que inserir o elemento na sequência ordenada. O K da gente começou de início também. Você pode me perguntar, professor, por que não começou de zero? O K não começou de zero aqui, o I não começou de zero aqui? Nesse exemplo em particular, sim, mas lembra que a gente vai usar o merge no algoritmo recursivo. Então pode ser que a porção que a gente esteja analisando do vetor, do array, seja aqui, por exemplo. O I seja, o início seja em 3 e o fim seja em 11. Então não vai ser zero sempre, só vai ser zero na primeira execução, né? Então por isso que a gente começa de início. E aí a gente tem o laço, que é, enquanto I for menor ou igual a meio, isso é uma variável de controle, né? A gente vai percorrer essa porção do início até o meio. E por que é um AND e não um OR? Porque se pelo menos um dos dois não for verdade, eu não vou continuar. Isso aqui é uma condição de continuação.
ij for menor ou igual a fim, lembrando que meio e fim e início são índices válidos, por isso que é menor ou igual, tá bom? Aí a pergunta que eu sempre fazia é: se A em si for menor ou igual a índice J, a gente tem que V índice K vai receber A índice I mais. Não foi isso que a gente fez? Bom, se esse aqui é menor, ele vem para cá e eu ando com o I e ando sempre com o K. Se esse for menor, vem ele para cá e ando com o J e o K. Que é esse caso do senão, caso contrário aqui, né? Ó, senão significa que V índice K ele vai incrementar depois, vai receber A índice J mais. Tá bom? Esse é o laço do merge em um único array. Aí falta mais uma coisa, né? Lembra que o J o I chegou no meio e o J ainda tinha elementos para percorrer. A gente simplesmente faz o append. Pode ser que aconteça para o J, como foi o caso da gente, pode ser que aconteça para o I, como pode ser outro caso. Então o que a gente faz é tratar os dois casos. Olha, enquanto I for menor ou igual a meio, a gente tem que V índice K++ recebe A índice I++. Isso se o I não foi até o meio. Se for o outro caso, né? Se for o caso em que o J não foi até o fim, nós vamos ter que ver índice K++ vai receber A índice J++. Pronto. Isso aqui é a ideia geral do código do merge, considerando que eu não tenho dois arrays de fato. Eu tenho um array cuja parte da direita está ordenada e a parte da esquerda está ordenada. E eu controlo esses dados por índices, né? Eu vou de início até o meio e vou de meio mais um até o fim. Joia? Até o próximo vídeo.